do Descartes. Seguindo o nosso caminho, chegamos aí ao Hans Gutenberg, já no final, no início do período renascentista, e todos conhecem que Gutenberg criou a imprensa, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia de Gutenberg, e isso obviamente acaba por afetar toda a sequência de disseminação do conhecimento a partir dali. E hoje nós somos pressionados para quê? Publicar, publicar, publicar em revistas das mais diversas áreas, na revista de fisiologia, na revista de comportamento motor, na revista de ensino e educação física, na revista de educação física, regressão e trânsito, de sociologia, de eletromiografia e assim por diante. Alguém olha isso e diz, mas Álvaro, tu só está falando de revistas em inglês mesmo? Não. Nós temos uma série de revistas nacionais, revistas com as quais todos nós, em diferentes áreas, evidentemente, publicamos. Então, isso começa lá com Gutenberg. Seguindo, chegamos aqui à Capela Sistina, a teto da Capela Sistina, algo que todos nós conhecemos, pelo menos de foto. E uma das imagens mais conhecidas da Capela Sistina é a criação de Adão por Deus. Se a gente observar com certo cuidado essa imagem, o que nós vamos ver? Isso. Isso. O que nós temos? Deus colocado no centro do encéfalo. Na realidade, os pintores desse período, os artistas desse período, Michelangelo Buonarroti e tantos outros, já tinham essa capacidade e essa picardia de colocar elementos anatômicos, elementos de movimento escondidos dentro das suas peças. Então esse é só um exemplo. Se vocês forem à Capela Sistina e olharem com cuidado, vocês vão encontrar pulmões, rins, ossos e assim por diante. Todos escondidos em determinadas peças, sob determinadas pistas que são colocadas ao longo digamos assim, da apresentação, ao longo do visual que se pode obter. Seguindo um pouquinho mais, chegamos a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, de acordo com um colega nosso, professor Zar, eu conheci, de acordo com o professor Zar, ele costuma dizer que é o mais completo ser humano que já existiu. Por quê? Porque Leonardo da Vinci transitava da arquitetura, da engenharia, para a física, biologia, anatomia, etc, etc. Ele era um ser extremamente capaz em termos de domínio de conhecimento. Do ponto de vista da relação que eu procuro estabelecer, vejam a quantidade de detalhes anatômicos que Da Vinci era capaz de obter. Apesar desse grau de detalhamento, Da Vinci não é conhecido como o pai ou o principal pesquisador da área da anatomia. Na realidade, esse título fica com Andreas Vesalius, um suíço de Basel, que publica, um pouco depois, o De Omni Corporis Fabrica Libicete. Curiosamente, esse livro tem uma edição em português, publicada pela editora da Unicamp. Então foi reimpresso esse livro, já está com a tiragem esgotada, mas eu de volta e meia o livro para lá, vem cá, quando é que vocês vão publicar novamente, porque o livro é realmente belíssimo. O Andreas Vesalius, ele é considerado pai na anatomia porque ele dominava algumas técnicas que outros pesquisadores, que outros estudiosos não dominavam, como a técnica de rebatimento. Então essa técnica onde tu rebate pontos anatômicos, rebate peças anatômicas, possibilitando que se examine as estruturas com mais detalhe, é típica do Vesalius, e aqui vocês têm a capa do De Omni Corporis Fabrica, demonstrando esses aspectos. Chegamos a Borelli, o pai da biomecânica, então vocês vão reconhecer a tábula quarta, o símbolo da biomecânica, por muitos preconizado como símbolo da biomecânica, e que o professor Marco usa como símbolo do curso de especialização em cinesiologia, que já tem aí 11 edições, está certo, professor Marco? Se possível, isso. Seguindo. Do ponto de vista de biomecânico, o que é que nós temos feito ao longo dos anos? Se fala muito, normalmente, uma crítica que eu fazia antigamente, era que o grupo da biomecânica se preocupava essencialmente com articulação de joelho e coisas do gênero. Não. Na realidade, a biomecânica está muito além disso. Se trabalha com deslocamento de centro de gravidade, análise de marcha, biomecânica cardíaca, hoje se trabalha com biomecânica celular. E tudo isso começa, de certa forma, lá com Borelli, quando ele analisava ângulos ou analisava forças aplicadas e assim por diante. Seguindo um pouquinho mais, chegamos a Hieronymus Mercurialis, que já fazia um conceito no que diz respeito a exercício, uma diferença para a atividade física. Ele dizia que exercício é um movimento deliberado, intencional, acompanhado da dispneia, que Galeno já havia sugerido, e utilizando
utilizado para a melhoria da saúde e condição física. Então isso já vai evoluindo ao longo do tempo. Chegamos ao William Harvey, que é o pai da fisiologia cardiovascular. As suas peças, como exercício anatômico de motocordes, são brilhantes. E essa figura, por exemplo, isso aqui, na época que eu fui professor de fisiologia humana, eu fazia essa demonstração, mostrando as válvulas venosas para os meus alunos em sala. Então, isso aqui começa com Harvey e é considerado o pai, então, da fisiologia cardiovascular. Chegamos, então, à lição de anatomia do Dr. Tubio. As obras de Rembrandt, elas têm um aspecto que as identifica. Rembrandt é considerado como o mago da luz. Qual é um dos elementos importantes de Rembrandt? Um foco luminoso. Então, a grande maioria, se não todas as obras de Rembrandt, tem um foco luminoso. Nessa obra em especial, o que nós temos? O foco luminoso está na peça anatômica, cercada dos discípulos e do próprio Dr. Tubio, em plena aula. Isso dá a noção de o que Rembrandt quer mostrar. Alguém olha, Álvaro, belíssimo, porém Rembrandt tem um problema de proporção, porque essa peça anatômica está muito estranha. Não está muito estranha. É um anão. E por que isso? Porque nesse período os anões não eram considerados humanos e eles eram possíveis, então, de ser dissecados numa aula de anatomia, coisa que os, entre aspas, humanos não eram. Então, isso é demonstrado a partir daqui. Chegamos, então, a Newton. É praticamente impossível falar de exercício sem se falar automaticamente de ação e reação. Isso é fundamental na relação, e o professor Marco, na conferência anterior, chegou a destacar alguns elementos relacionados a esses aspectos. Evoluindo um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais no tempo, chegamos a Lavoisier, já no século XVIII, que é o pai da química e, de certa forma, o pai da bioquímica. Por quê? Porque Lavoisier é o primeiro estudioso que mostra o chamado paradoxo do oxigênio. O que é o paradoxo do oxigênio? Ora, a falta de oxigênio mata, o excesso de oxigênio também mata. Ou seja, é necessária uma concentração, uma quantidade ideal de oxigênio para a manutenção da vida. E, de certa forma, ele é o pai do conceito do estresse oxidativo. Seguindo um pouquinho mais, chegamos a Galvani e Volta. Esses dois pesquisadores são os pais, de certa forma, da bioeletrogênese. Com seus estudos, o que eles faziam? Eles analisavam o efeito de estimulação elétrica em pernas de rã. Essa estimulação elétrica era feita por equipamentos bastante rudimentares do período, que estimulavam eletricamente essas rãs, e não só rãs, outros animais também. Só que havia uma pequena discussão entre Galvani e Volta. Galvani dizia que, o nervo era capaz de produzir eletricidade e com isso estimular o músculo, mas ele só poderia fazer isso em contato com metal, porque os mecanismos que estimulavam esse nervo eram oriundos desses equipamentos rudimentares que eram basicamente pilhas. Volta dizia que não, Volta dizia que na realidade o metal ele produzia eletricidade per se e isso poderia ser utilizado de outra forma. E a história mostrou que Volta tinha razão, que na realidade a bioeletrogênese não é dependente do metal, mas, então, na verdade, que a pilha que a gente usa hoje nos nossos telefones, nos nossos radinhos de pilha, eles são a pilha de Volta na sua essência. Tá? Só que a partir desse processo de estimulação se cunhou um termo que é o termo galvanismo. O fato é que esse trabalho foi publicado no material de Vídeos de Eletricidade em Módulos Musculares Comentários, em 1791, e deu origem numa discussão na Suíça por Mary Shelley das ideias que fundamentaram Frankenstein. Mais do que isso, um neurofisiologista francês, utilizando o princípio do galvanismo, do Chaine de Boulogne, estimulava regiões do corpo, regiões da face, na realidade, para estimular diferentes feições, mostrando a relação do estímulo elétrico com a contração muscular e com, portanto, as relações de feições que eram produzidas. Isso utilizando o princípio do galvanismo. E, claro, nada disso seria possível, os trabalhos do professor Marco, ou pelo menos uma parte deles, não seria possível sem aquela base que foi gerada lá em 1700 e pouco.